Bom, primeiramente, boa noite a todos. É uma grande satisfação ter vocês nessas quintas-feiras de palestra da ESB. Muito obrigado pela participação de todo mundo. E, primeiramente, vamos falar um pouquinho a respeito da ESB, para quem não conhece, né? A Associação de Ex-Alunos da Escola Senai Suíço Brasileira. É uma associação que ela foi criada com o objetivo de devolver à sociedade parte dos benefícios proporcionados pelo pessoal que estudou no Senai. Grande maioria do pessoal que estudou no Senai hoje, graças a Deus, são as pessoas muito bem-sucedidas, são pessoas que conseguiram construir suas carreiras de uma forma muito consistente, e todos se sentiram na obrigação de devolver um pouquinho daquilo que ganharam para a sociedade, em retribuição. Todos falam que se formaram no Senai, se formaram em faculdade, mas que a base que a pessoa levou para a vida foi a base do que ela aprendeu no Senai. Bom, primeiramente, falar do nosso programa aí de palestras, workshop, esse programa que vocês estão participando, onde nós mensalmente selecionamos profissionais que sejam com assuntos relevantes, tanto para a formação pessoal quanto para a formação profissional. Então, nós já tivemos aí mais de, acho que 40 ou 50 palestras desde que a ESB começou. Temos o nosso programa Jovem Aprendiz. Hoje, vários deles estão aí assistindo a nossa palestra. É um programa que ele consiste em nós ajudarmos alguns estudantes a se prepararem melhor para fazer as provas do Senai e, simultaneamente, nós colocamos à disposição deles vagas que nós conseguimos em algumas empresas para eles poderem fazer o curso do Senai estando empregado, né? Nós temos parceria aí com diversas empresas e também fazemos a parte de mentoria. Após o aluno entrar para estudar no Senai, nós também fazemos um acompanhamento, tanto da parte profissional quanto da parte educacional do aluno. Nós acompanhamos o desenvolvimento dele dentro do curso do Senai e também o desenvolvimento dele dentro das empresas que eles estão trabalhando. Aqui, toda vez que começa uma turma nova, nós fazemos uma recepção. Essa aqui foi a última grande que a gente fez, porque depois veio a pandemia, nós não pudemos mais reunir tantos alunos de uma vez. Essa foi a turma que estava lá no comecinho de 2020. Nós temos um programa de network, onde nós buscamos reunir todos os ex-alunos da escola. Nós temos um grupo de Telegram, hoje nós temos aproximadamente aí uns 240 participantes. Nós temos contatos no WhatsApp já de mais de 300 ex-alunos, e nós temos um mailing com aproximadamente 3.500 ex-alunos, onde nós mantemos contato. A ideia desse grupo de network que nós criamos é poder compartilhar informações técnicas, poder compartilhar vagas de emprego e também troca de informações das mais diversas, inclusive de negócios mesmo. Depois nós criamos também um programa de benefícios com algumas empresas parceiras, onde nós temos parcerias com uma empresa de plano de saúde, Temos uma parceria com uma advogada que presta assistência jurídica para o pessoal que está em processo de aposentadoria ou quer fazer uma revisão, quem já está aposentado, fazer uma revisão da aposentadoria. E também uma parceria com uma empresa de seguros elementares, seguros de carro, seguros de residência, onde todos esses parceiros dão benefícios para quem é associado da ESB. Nós temos aí um contrato pro bono com a ACD, onde nós prestamos uma série de serviços de consultoria técnica para eles. Nós temos aí alguns dos nossos membros que quase que semanalmente estão lá na ESB, diria quase semanalmente não, estão semanalmente na ESB, na ACD, auxiliando tanto na parte fabril quanto na parte de projetos, tanto das unidades de Osasco quanto da unidade aqui de Ibirapuera. Durante a pandemia, a ESB atuou fortemente na doação de máscaras, dessas face shields para proteção. Começou com um projeto em impressão 3D e acabamos criando uma arrecadação que chegou a R$ 15.500, onde 88 doadores nos ajudaram e parte disso foi dado para a ACD, para eles montarem
um molde para injetar mais rapidamente esses aros que compõem as face shields. Além disso, nós compramos e doamos, e também tivemos doações dessas máscaras. Então, foram quase 7 mil máscaras doadas para mais de 70 instituições. Bom, entre a ESB e o Senai, né, tem um relacionamento muito estreito, tanto com o Senai, a Escola Senai Suíço-Brasileira, quanto com o Senai Eri Torres. Essas duas escolas são onde nós atuamos mais fortemente, tanto com esse nosso projeto de palestras, era dado, né, quando era presencial, no auditório da Escola Senai Suíço-Brasileira, também já foi dado lá no Eri Torres, e com essas duas escolas que nós mantemos esse programa de jovem aprendiz mais fortemente integrado conosco. Também alguns dos nossos membros têm parcerias aí com o Senai, ajudaram, por exemplo, uma parceria entre o Senai e a ZAIS, onde a ZAIS ela deixou incomodato diversos equipamentos de medição para o Senai, equipamentos de última geração. E como toda entidade, né, nós precisamos de fazer arrecadação de dinheiro para dar continuidade aos nossos programas. E antes da pandemia, nós fazíamos muitas reuniões, né, fazíamos feijoada beneficente, nós temos uma parceria muito bacana com o Rotary, onde o Rotary cede toda a equipe deles para preparar a feijoada, nós cedemos o material e nós compartilhamos com ele a arrecadação dessa feijoada. E aí, quem quiser marcar, são as nossas redes sociais, né? O nosso site é o aesb.org.br e nós temos presença aí no Facebook, no LinkedIn, no Instagram e no YouTube. Quem achou que as ações da AESB são ações válidas, são ações importantes para a sociedade, quiser colaborar conosco, né? Você pode nos ajudar da seguinte forma: ou patrocinando projetos, né, entrando nesse site Click to Give, né, click2give.com, e procurando lá a ESB, você vai encontrar esses 3 projetos. Você pode também disponibilizar seu tempo, vir participar e trabalhar com a gente na ESB. Na ESB, todos que trabalham lá são voluntários. Divulgando a ESB, né, você levando ao conhecimento de indústrias e outras escolas as ações que a ESB tem. E também você pode ajudar através de doação. Aí está o nosso Pix da ESB, que você pode contribuir com quanto você puder. E no nosso site tem lá um link para fazer doações através ou do PayPal ou do PagSeguro. E é isso aí que nós tínhamos para falar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Agora eu vou chamar o nosso palestrante, o Emanuel Campos. O Emanuel já é um velho conhecido aqui, um grande amigo da ESB, né? Essa já deve ser acho que a segunda ou terceira palestra que o Emanuel, terceira, né? Que o Emanuel está colaborando conosco. E hoje nós vamos falar aí sobre as profissões do futuro, não é isso, Emanuel? Exatamente. Vamos dar uma pincelada sobre o fim do emprego tradicional na ótica da indústria 4.0, sociedade 5.0, e o que as novas tecnologias, principalmente a impressão 3D, pode contribuir para a nova sociedade, o novo emprego. Ok. Então, agora é com você, Emanuel, toca daí. Qualquer ajuda que você precisar, você me chama. Muito obrigado e boa noite a todos mais uma vez. Quero agradecer aos amigos que também vieram prestigiar a turma da revista Impresso 3D, a turma que nos acompanha no Instagram, no @Impresso 3D, e a todos os colegas aqui da ESB, que também já considero como amigos, que a gente já se encontrou muitas vezes. Eu vou desligar minha câmera para fins de latência, de velocidade da internet, e queria dizer que a qualquer momento vocês podem abrir o microfone e fazer uma pergunta, ok? Eu não vou ficar olhando no chat, nós não estamos no escritório, eu não tenho 2 telas aqui, então é mais fácil que vocês simplesmente perguntem. Enquanto eu vou compartilhando a tela, inclusive, eu vou me apresentando. Então, eu sou Emanuel Campos, eu prego a palavra do senhor impressora a 3D há 21 anos esse ano, então sábado às 7 da manhã, se tocarem a campainha da sua casa, pode ser eu. É verdade. É verdade, eu já toquei campainhas para oferecer impressoras 3D. Trabalho nesse setor há 21 anos, então eu assisti 2 revoluções, 3
revoluções acontecerem, a terceira revolução industrial, a era do PLM, o Product Life Cycle Management, a integração do CAD, CAM e CAM com as ferramentas de gestão da empresa, o Supply Chain, o ERP, o CRM, o Customer Relationship Management, o Enterprise Resource Planning, todas as siglas elegantes, que era a era da digitalização, a era da integração de dados. E hoje nós estamos assistindo mais uma revolução, cada vez mais rápido, a gente vai falar sobre isso, e é um pouquinho do que impacta agora essa revolução no bate-papo de hoje. Então, a apresentação de hoje, o nosso bate-papo parecia futuro, mas já é passado. Tudo que a gente vai falar aqui são coisas que já aconteceram no presente ou passado recente, e é para mostrar, para alardear a urgência que nós temos de transformar nossa forma de pensar com a empresa, com os trabalhos. A apresentação é dividida em 3 segmentos. We are doomed, nós estamos condenados, e nós estamos condenados. Aí um pouquinho de impressão 3D e aplicações que eu coloco aqui, eu listo aqui de diversos fabricantes para abrir a mente das possibilidades do que dá para fazer com essa tecnologia. Tá? Por que nós estamos condenados? Eu respondo isso logo depois no meu momento jabá absurdo, de mim mesmo. Eu sou fundador da revista Impresso 3D, junto a Ayrton, nós criamos uma revista com o objetivo de ser um pet project. Quem não conhece o termo, a ideia era ser um projeto de hobby. Tá? Então, pet project é o termo gringo para isso. Era para ser uma Reader's Digest. Sabe aquela revista que você vai no dentista e mostra a programação que vai ter na semana da TV, do mês? Então, era para ser os melhores momentos da impressão 3D na internet brasileira. Só que colunistas fantásticos, uma equipe maravilhosa, deu vida para a revista, ela não é mais minha, eu só faço a reunião de pauta e peço para me deixarem escrever alguma coisa. E a revista está na 7ª edição. Também sou edutainer. Edutainer é um termo novo, ele é a mistura de educator com entertainer. Sabe o professor de cursinho, o cara que dá aula contando piada? Isso é um edutainer. A gringa descobriu recentemente o termo professor de cursinho. Sou consultor para Stratasys, para MakerBot, para Creality, para diversas revendas e distribuidoras de impressoras 3D no Brasil e atuo com impressão 3D, como falei, desde o ano 2000. Muito bem. Por que nós estamos... Claro, vocês já devem ter visto muitas apresentações sobre indústria 4.0. Quando eu consigo fazer essa apresentação com uma lista de convidados, eu costumo mandar essa cartela de bingo para as pessoas, para vocês irem marcando, né? São termos que a gente já viu em várias apresentações. IoT, a Internet of Things, ou Internet dos Trens, como fala lá em Minas, indústria 4.0, FDM... A gente já falou muito disso, muitas apresentações tratam disso. Eu vou tentar dar uma ótica diferente, e geralmente isso daqui é uma brincadeira que a gente faz para vocês irem riscando. Nós estamos condenados. Por que nós estamos condenados? Nós estamos vivendo um momento de transformação através da união de diversas tecnologias. Para aqueles que não sabem, a primeira revolução industrial foi a revolução do vapor, que permitiu agilizar e acelerar os trabalhos. Era um trabalho exaustivo, tinha mina de carvão, tinha o canário para detectar gás carbônico, o canário morria, todo mundo tinha que sair da mina, mas o trabalho progrediu. Em 1870, iniciam as máquinas elétricas que aceleram a revolução do vapor. Em 1950, nós temos a chegada da era da conectividade, o início da computação. Já em 1982, nós temos a integração de sistemas acontecendo, e tem gente que até hoje não tem computador em casa. Em 1983, nós temos a aceleração das telecomunicações com a DARPANET, que, para quem não sabe, aquilo é o bebê da internet, que vai se integrando, as BBS, vão surgindo serviços de conexão de escada entre computadores. E aí, cada uma dessas tecnologias evoluía em paralelo. As máquinas iam ficando melhores, os computadores iam ficando melhores, as comunicações iam ficando melhores, até um dia que todas essas tecnologias dormiram juntas e tiveram um bebê. E esse bebê, para quem assistiu o seriado Loki, é aquele momento que todas as linhas temporais enlouquecem.
Porque ele acelera, ele integra, ele une todas essas tecnologias. Dia dos Pais e Dia das Mães na casa desse cara, Indústria 4.0, deve ser uma loucura, né? Mas o fato é que esse bebê transformou o nosso mundo. Igual no seriado Loki, eles transformaram as linhas temporais com essa mudança. Por que isso é significante para nós? Porque através da integração, máquinas, internet, comunicação, sensores, nós tivemos o surgimento das fábricas autônomas. Hoje já existem fábricas que funcionam com luzes apagadas, que se chamam Dark Light Plants, ou Lights Out Plants, ou Dark Plants. São fábricas no escuro ou fábricas escuras, porque robôs não precisam de luz para trabalhar. O que vocês estão vendo aqui nesse render, o robô que deve ser o chefe dos outros está segurando num tablet a foto da fábrica da Philips, na Holanda, que é uma das primeiras fábricas autônomas do mundo. Para vocês terem uma ideia, a fábrica autônoma da Philips ela tem 9 funcionários e 156 robôs. Quando eu fiz FATEC, eu tive o privilégio de ter aula com meu pai, ele me deu DP, eu amo minha avó, mas às vezes eu acho que meu pai é um grande filho, bom, deixa para lá. O fato é que na FATEC ainda, meu pai já dizia, lá nos idos tempos de 99, 2000, que a fábrica do futuro ia ter 2 funcionários, um ser humano e um cachorro. O ser humano alimenta o cachorro e o cachorro impede o ser humano de entrar na fábrica e atrapalhar os robôs. E isso já é realidade hoje. Os robôs, sem a interferência humana, sem as limitações de segurança para não ferirem a frágil carne humana, podem trabalhar muito mais rápido, com menos energia para luzes, para iluminação, podem trabalhar de formas muito mais integradas. E nós estamos perdendo emprego na fábrica. Para quem não se lembra, a Volkswagen já foi a maior empregadora do país. Basta um Google rápido da foto da fábrica da Anchieta dos anos 60 e vocês vão ver 4 mil funcionários trocando de turno. Eles chegaram a ter ônibus para levar funcionários de uma ala para outra. Hoje, se não me engano, o maior empregador do Brasil é o Carrefour. Posso estar enganado. Isso daí muda com frequência agora. Mas isso é a diferença que nós temos do passado para o presente só para falar nas fábricas. E alguém pode falar assim, mas, Emanuel, a gente sempre vai precisar de pessoas na logística, no recebimento, na saída de produtos, não é verdade? Não. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar no exterior, de fazer um pedido pela Amazon, né? Você saiu do Brasil e a primeira coisa que você faz é aproveitar a Amazon, que é mais ampla lá fora. O render que vocês estão vendo na esquerda é de um centro de distribuição da Amazon. Nós não sabemos como ele é, mas supostamente são robôs que vão fazer o picking do produto na prateleira e já despacham esses produtos. Nós sabemos que deve ser algo assim, porque a gaiola na direita do slide, que parece uma gaiola para nadar com tubarões, é uma gaiola criada pela Amazon para funcionários poderem entrar nos centros de distribuição, pegar algum objeto que um desses robôs deixou cair e poder repor na linha de picking ou colocar na caixa de despacho. O que acontecia é que esses robôs trabalham de uma forma tão frenética que quando um funcionário tinha que entrar na área do centro de distribuição, ele era com frequência atropelado. E a Amazon teve que fazer o quê? Proteger o ser humano para poder entrar até lá agora. Reparem que no passado, nós fazíamos cercados nas células de robôs, né? Os núcleos de trabalho eram cercados para o ser humano não entrar ali naquela gaiola de robôs que estavam trabalhando. Nós estamos invertendo esse jogo. E como eu comecei a missiva, né? Quem já teve a oportunidade de viajar lá fora, né? De ir para os Estados Unidos, para a Europa, se você pega um produto na Amazon no café da manhã, você fala, nossa, eu queria levar isso daqui para casa, tal, né? Se você comprar antes das 8 da manhã, até às 11 da manhã, o produto é materializado na gaveta do seu quarto. É mágica. Não dá para entender como aquilo funciona. E parte da mágica são esses centros de distribuição. Então, nós também estamos perdendo emprego na indústria, nos centros de distribuição e picking, que estão se acelerando. Cada vez mais a Shopee, o Mercado Livre estão estimulando os vendedores a fazerem entregas, a se associarem com empresas de entregas. A entrega é o mais importante, porque o grande concorrente hoje do mercado online é a conveniência de você comprar e já receber o produto na loja. Se você conseguir bater essa conveniência de chegar na sua casa não em 7 dias, 10 dias, mas no dia, para que eu vou até a loja?
Ah, Emanuel, mas então entrega nós estamos garantidos, né? Isso não é render, isso não é computação, isso é um teste de entregas com drones usando dirigíveis pela Amazon em Seattle. Alguém aqui já brincou com drone? Eu já. Já. Qual que é o tempo de voo de um drone? O que eu usei uns 10, 15 minutos. Quanto tempo leva para carregar a bateria de um drone? 1 hora, 2 horas. Então, trocando em miúdos e com devido respeito ao meu pai, que é servidor público, mas o drone é um funcionário público. Ele trabalha 15 minutos e recarrega por 15 minutos. O primeiro problema para entregar produtos com drone é a autonomia de voo do drone. O segundo problema para entregar produtos com drones vem na privacidade das pessoas. Vocês devem lembrar que em 2018 a ANAC interditou uma pizzaria, né? Por que a Agência Nacional de Aviação Civil interdita uma pizzaria em Santo André? Porque eles estavam entregando pizzas com drones. Só que lá tinha um operador... Oi? Vazou o microfone ou alguém? Não, agora eu tô ouvindo normal. Ah, então tá bom. Por que uma pizzaria foi interditada pela ANAC? Porque eles estavam entregando pizzas com drones. E quando você tem que fazer essa entrega com drones, a primeira coisa que você se depara é que tem que ter um operador. Os prédios do lado de fora não têm o número do andar. Então o operador tem que ir guiando, contando as janelas. E com frequência ele pode passar por janelas abertas, onde pessoas que não são o cliente da pizza estão fazendo coisas escabrosas que eles preferem manter na privacidade do lar, como assistindo a Fazenda 13. E o operador vai ver esses caras, está aparecendo, está filmando, está mostrando isso para as pessoas. Então, o problema do drone operado por um ser humano era esse. E o segundo problema era a autonomia. O que a Amazon está criando? Um dirigível com painéis solares em suas costas, que vai decolar com os pedidos mais solicitados por região e vai ficar sobrevoando a cidade no melhor estilo Blade Runner, que nós vimos no início do vídeo. Você comprou alguma coisa, o drone recebe o produto, desce, te entrega, sobe e volta a recarregar. Eu estou ouvindo o fim dos Correios aqui, estou ouvindo um amém, porque nós estamos podendo receber o produto a 15 minutos, 20 minutos da compra. Eu não preciso mais ir até o carro para ir até a loja. Mas, é claro, isso impacta no mapa dos nossos empregos. Tudo isso para dizer que nós estamos vivendo também, hoje, uma corrida espacial, e ela não é fruto de uma competição socialismo versus capitalismo, como foi a Guerra Fria, Rússia e Estados Unidos no passado. Nós temos o Jeffrey Bezos fazendo a empresa dele, a Blue Origin, o Richard Branson com a Virgin, o Elon Musk com a empresa dele, a Falcon Heavy 9, que é da SpaceX, a NASA com drones em Marte. Aliás, Marte hoje já tem tanta sonda, satélite, robôs de tantas espécies, que já tem mais robô lá do que em Megatron dos Transformers. Nós já estamos vivendo uma transformação mundial, e por que nós estamos vivendo isso? Não é só o custo da tecnologia que caiu, mas nunca foi tão fácil integrá-la e achar quem domine várias tecnologias. Todo mundo já viu o foguete do Elon Musk pousando em marcha ré. Dá vontade de colocar AC/DC, que é a música do filme do Homem de Ferro, enquanto você vê aquela obra de engenharia, né? A gente que é engenheiro até arrepia vendo aqueles foguetes pousando coreografados, precisos, ignora todos que explodiram. Eles pousando é lindo, mas não é só mais engenharia aeroespacial, e olha que o só está entre aspas diversas, né? Porque hoje não basta mais saber todas as questões de empuxo, aerodinâmica, nós temos que saber uma sensorização, uma programação, dominar inteligências artificiais para controlarem esse pouso em tempo real, no momento que a telemetria humana já é mais lenta do que o computador que está embarcado no foguete. Se um operador lá no centro de controle, hoje o centro de controle é um camarote VIP da NASA, né? Os caras ficam mais tempo no escuro do que operando de fato alguma coisa. Porque a inteligência artificial a bordo de cada um desses sistemas já é melhor do que o tempo de comunicação. E nós estamos vivendo uma era de pluralidade de ciências, de competências, que nos permitem realizar fábricas escuras, automações de centros de entrega,
automações da área da entrega. Eu não mencionei, mas o dirigível ali do Jeff Bezos é operado, os drones, por inteligência artificial, por conta da privacidade das pessoas que estão com suas janelas abertas e drones passando em sua janela. Então, nós estamos vivendo um momento ímpar, fruto dessa união, daquela noite incrível que viveram cada uma das tecnologias do passado. Ao ponto que a inteligência artificial já está virando o bebê Skynet, né? Todo mundo já ouviu algumas das histórias do marketplace do Facebook, que os robôs de compra e venda desenvolveram uma linguagem própria para acelerar transações, que uma inteligência artificial da IBM, chamada Watson, encontrou a cura da calvície no óleo frito do McDonald's. Mas essa notícia aqui é fresquinha. Um drone programado para achar pessoas de interesse do FBI encontrou uma pessoa e decidiu atacá-la por conta própria. Ele tomou uma decisão de atacar aquela pessoa. Será que ele decidiu que a pessoa era perigosa demais para seres humanos lidarem com ela? Eu vou te falar o que vai acontecer nas próximas semanas. Vai sair um relatório falando que houve um erro da programação e que o comando do drone era engage, entrar em combate. Porque qualquer outra resposta é só pânico generalizado. Né? Se a gente chegar à conclusão que uma inteligência artificial chegou a uma conclusão, decidiu atacar um ser humano, isso é o bebê Skynet. Pega esse drone, coloca num container, enche de cimento, enterra a 50 metros no chão e deixa lá, porque isso daí é o futuro Terminator nascendo, é o T-001. E nós já estamos vivendo essa aceleração de inteligências artificiais. Para aqueles que não sabem, o poder computacional já superou o poder mental humano lá na década de 70. Quando os telefones celulares não existiam e nossa arma mais sofisticada no bolso era uma calculadora científica. Imagina nos dias de hoje, quando a gente compara o poder de cálculo por minuto de um ser humano, os flops de um ser humano, com o de uma máquina dessa, ou com todas as máquinas integradas no planeta. Quando eu falo de inteligência artificial, nós também estamos perdendo emprego numa área ímpar. Vocês devem... existe um negócio chamado círculo virtuoso. Vocês já ouviram falar do círculo virtuoso? Eu vou tentar sintetizar, então. O círculo virtuoso é quando você tem uma ideia de um produto, mas não domina todas as ciências para produzir esse produto. Então, você procura faculdades, áreas de pesquisas e desenvolvimento, e tenta ou rifar seu produto, né? Falar, olha, eu te dou royalties futuros, eu pago por essa pesquisa pontualmente, e você vai fazendo um leilão entre várias faculdades até achar aquela que te dá um melhor acordo. E, finalmente, essa faculdade desenvolve o que faltava de skills para você poder lançar esse produto. Tinha até uma série de TV que falava sobre isso, sobre cientistas que viviam da pesquisa acadêmica. Vocês devem lembrar dessa série. Ela terminou tem uns 2 ou 3 anos, eu não lembro exatamente. Se eu falar que envolvia 4 nerds e uma loira vizinha bonitinha, talvez vocês lembrem mais dessa série. Chamava The Big Bang Theory. E o The Big Bang Theory era isso, eram 4 jovens acadêmicos que viviam da pesquisa para a universidade. Eles faziam pesquisa para os militares, faziam pesquisa para a NASA, faziam pesquisas encomendadas que mantinham a faculdade viva. Quando esse empresário, que era, vamos dizer, uma pessoa jurídica, não a NASA, não os militares, fez sucesso com o produto que lançou e queria lançar a versão 2.0 do seu produto, ele não ia refazer o processo de licitação de faculdades, que ele é lento, é trabalhoso, envolve negociações. Ele simplesmente contrata os professores e alunos que fizeram a pesquisa para ele e ele cria o seu centro de pesquisa e desenvolvimento com esses caras. E a faculdade tem um vácuo de professores, de alunos, que vai ser preenchido por novos professores, novos alunos, renovando a academia, renovando a faculdade com pessoas que não têm vício, com disposição a trabalhar, com vontade, com novidades, trazendo novidades para a pesquisa, atualizadas. Então, esse é o círculo virtuoso. O Brasil tem círculo virtuoso? Se vocês assistiram já ao Jornal Nacional, vocês já devem ter ouvido o William Bonner falar, e a Fundação Getúlio Vargas mostra que a inflação vai crescer 12% em setembro, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Por que a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa que ela vendeu para as mídias, vendeu para os meios de interesse, para os bancos, e o Brasil tem um histórico de economia muito forte, né? Vocês talvez sejam jovens demais para lembrar, os alunos, mas o Brasil já declarou moratória, falou devo, não nego, pago quando puder para o mundo, em 86,
nós já tivemos crises financeiras horríveis, estamos caminhando para mais uma, talvez. Então, o Brasil criou uma skill, um olhar muito fino para a economia. Nós não temos essa tradição, nós não temos essa tendência ainda em produtos, mas isso é outra coisa que está mudando. Seja como for, quando eu olho uma inteligência artificial desenvolvendo uma pesquisa, como no caso do McDonald's, o que aconteceu ali no McDonald's, para quem não viu, não sabe? A empresa que fornece óleo para o McDonald's fritar batata frita cansou de ser processada. Seu óleo causa câncer, triglicérides, colesterol. E ela começou a armazenar amostras de óleos fritos para levar para análise. O problema é que a empresa que faz óleo para fritar batata não sabe nada sobre câncer, triglicérides, colesterol, e foi bater na porta de quem sabe. A Johnson, a Bayer, a Pfizer, as grandes empresas de saúde. Só que ao invés dela encontrar uma resposta, claro, entra aí, vamos olhar juntos meu álbum de patentes. Não, né? Qual que é a chance de um sujeito sair de lá inspirado após olhar todas as patentes que essas empresas médicas possuem? Então, o meio termo que eles acharam para conduzir essa pesquisa foi entregar todas as patentes que as empresas de saúde possuem para o Watson olhar, a inteligência artificial da IBM, e aí ele olhou, ele analisou o resultado de 5 anos de coleta do óleo. E o que ele encontrou não foi nada cancerígeno per se. Claro que dependendo de quanto frita o óleo, tem vários fatores. Mas no óleo padrão, usando os procedimentos indicados, não encontrou nada cancerígeno ou perigoso. Mas encontrou uma proteína que era caríssima para sintetizar, que pode combater a calvície, e que ela abundava no óleo queimado do McDonald's. E eu tô aqui esperançoso que essa proteína saia o quanto antes, né? Porque meus cabelos estão caindo. Mas o fato é que quando uma inteligência artificial conduz uma pesquisa e encontra um resultado, para quem vai a patente dessa pesquisa? Para a empresa que faz o óleo, para a Johnson, para a IBM. Eu sei para quem não vai, para os meios acadêmicos. Não houve uma junta de mestrandos, doutorandos que se reuniram, produziram uma tese, fizeram amostras, fizeram ensaios, fizeram bancas. Não, houve uma análise invisível ao olho humano, ocorrendo enquanto o computador flicava sua tela, estilo Star Trek, e um resultado foi impresso na tela. É isso que nós estamos falando de fim de empregos. Nós estamos caminhando para mais um emprego perdido, que é o nosso círculo virtuoso aqui. E se vocês não acreditam em mim... How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Eu vou pedir um segundo para vocês. O que vocês estão vendo ali... Vocês estão comigo ainda, né? Sim, eu estou. Então tá bom, vocês estão tão quietinhos. Sim. Maravilha. O que vocês estão vendo ali é uma pessoa que tirou o telefone do bolso no Google I.O., a apresentação de tecnologias do Google, e falou, ok, telefone, liga para o meu salão de beleza e marca um corte de cabelo na próxima terça entre 10 e meio-dia. E à esquerda da tela de vocês estão ouvindo a Google conduzindo essa ligação. É ela que está falando. É ela que fez quando a atendente respondeu. How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Isso foi lançado em 1º de maio de 2018 e foi proibido pelo governo norte-americano de ser usado... Já pode detalhar, ué. Você não fez muita coisa essa semana de hoje. Oi? Acho que entrou um áudio, né? Isso daí foi proibido porque o governo norte-americano falou que não é ético uma pessoa não saber que está falando com uma máquina.
Imaginem vocês que vocês têm isso no seu telefone e vocês querem cancelar a TV a cabo da casa de vocês. Vocês podem falar, ok, telefone, liga para minha TV a cabo e cancela meu plano. Na sexta-feira, vai para a praia e quando você voltar segunda, não importa quantas foram as contrapropostas, os avisos de transferência, vou deixar você na espera 1 minuto, por favor, aguarde. Seu telefone cancela o seu plano para você. Por outro lado, imagine que as empresas de TV a cabo tenham esse serviço e decretem para os seus aparelhos, liguem para todos os brasileiros até eles assinarem meu plano mais caro, com todos os extras. Gente, no terceiro dia de ligações ininterruptas, eu aceito qualquer coisa que oferecerem. Né? A gente cansa. Eu jogo o telefone pela janela, não sei. Então, a gente está... a área de telemarketing, obviamente, está perdendo emprego. A área de caixas de supermercado, vocês estão vendo aqui na GIF, eu espero que vocês estejam vendo, uma pessoa entrando no supermercado, pegando um produto e saindo, sem passar o produto num código de barra, sem mostrar o produto para uma câmera, sem mostrar o produto para nada. O que era aquela rede chamada Whole Foods, que foi comprado pela Amazon e agora chama Amazon Go, incorporou serviços de venda sem caixa, mas também sem... É self-service, mas não é igual àquela lojinha que tem no seu condomínio. Você tem que passar o produto, tem que passar o cartão, aí o cartão demora para compensar, diz que não foi pago no caixa eletrônico, mas no seu cartão já debitou. Sabe aquele rolo que essas empresinhas têm de venda? Aqui não tem nada disso. Você entra no supermercado, pega o produto, sai e automaticamente o produto aparece na sua conta. E se você devolver, ele é debitado. É um negócio do outro mundo. Digitadores de dados, quem já usou aqui o Microsoft Lens, o Google Lens, para escanear um documento com a câmera do celular, gente, antigamente nós tínhamos scanners caros para fazer detecção de caracteres, eram chamados OCRs, Optical Character Recognition, para poder transformar um arquivo escaneado em algo que eu pudesse copiar e colar o texto. Hoje o meu celular faz isso em segundos. Então, imagina todos os empregos que nós estamos perdendo, extras, aqueles que eu falei. E não para por aqui, né? Vamos dizer que você quer comprar seguro de vida. Piscou aqui. Na verdade, tudo pode acontecer. E contra isso, não inventaram nada melhor do que fazer o seguro da Bradesco Seguros. Bradesco Seguros. É melhor ter. Vocês lembram desse comercial? Parecia uma ameaça, né? É melhor você ter nosso seguro de vida ou nossos agentes vão pegar você na saída. É aquele bilhete que a máfia russa deixa na sua loja para você pagar pela segurança da loja. Estou fazendo aspas no ar e esqueci que a câmera está desligada. Mas antigamente, para comprar um seguro, para pegar crédito financeiro emprestado, um empréstimo, você tinha que preencher longas fichas. Vamos falar do seguro de vida. Você ia comprar um seguro de vida. Vem o agente e fala, você fuma? Não. Bebe? Não. Pratica esportes radicais? Não. E numa sexta-feira à noite, você está dirigindo vendado, na contramão da Marginal, fazendo Bird Box Challenge, o filme da Sandra Bullock, enquanto você digita no Twitter YOLO, você só vive uma vez, you only live once, né? É verdade, as pessoas faziam isso. Hoje, se você for comprar um seguro de vida pela Use, por exemplo, você loga com sua rede social, o seu preço aparece. Porque você entrega seu estilo de vida nas redes sociais. Você gosta de beber todas as noites, você vai nas baladas secretas de São Paulo, agora em quarentena, que não podia sair, tinha um lockdown, e você fazia lá sua selfie. Ah, só meus amigos vão ver, meu perfil é privado. Deseja logar com o Facebook para ver seu preço? Tique. Seu seguro é R$4.000. Ué, como ele sabe meu estilo de vida? É assim. Tá tudo integrado. Agentes de crédito, vendedores de seguro, corretores de imóveis, advogados, a OAB e a IBM fizeram uma experiência de pegar 300 casos de primeira instância e levar um ano, né, para passar pelo tribunal, não sei o quê, pela vara. E o que aconteceu foi que a Watson, em menos de 3 minutos, deu o resultado de todos os casos com 97% de acerto. Porque o que é a primeira instância do direito brasileiro? O que diz a lei, os fatos ocorridos, a sentença. Se houver um agravante, se a pessoa foi coagida, se a pessoa estava sequestrada, tudo isso você vai recorrer depois. Mas numa primeira instância, numa primeira análise, na triagem jurídica, a inteligência artificial faz muito rápido.
Se vocês querem um agravamento dessa situação, eu vi hoje no Instagram um youtuber, o Fork do Cavalini, falando que o Brasil forma 80 mil advogados por ano. 80 mil advogados por ano. E forma 45 mil pessoas das ciências da computação. Né? Em geral, analistas de dados, programadores. E o Brasil precisa de 400 mil profissionais para 2025. Se todas as empresas que estão no Brasil hoje continuarem no Brasil hoje e migrarem para a indústria 4.0 efetivamente, nós precisamos de 400 mil profissionais e nós estamos formando 45 mil ao ano. E nós estamos formando 80 mil advogados por ano, que vão perder o emprego para o Watson. Aqui é o Bird Box Challenge do filme, e um maluco que efetivamente fez isso, e eu não quero falar para os seus alunos que façam isso, porque isso não é divertido, e você pode acabar com seu carro desse jeito, na foto da direita, ou morto, igual o rapper do Twitter da esquerda, que escreveu, fazendo drifting nas esquinas a 120 por hora, Iolo, você só vive uma vez, e morreu, 10 minutos depois desse Twitter. Então, por favor, gente, se comportem, não façam nada que seus pais desaprovariam se soubessem que vocês estão fazendo, tá bom? Outras profissões que devem sumir para a gente poder ficar bem desesperado, trabalhadores da área rural. Os Estados Unidos têm 327 milhões de habitantes e apenas 200 mil vivem diretamente da agricultura nos Estados Unidos. O Brasil tem 213 milhões de habitantes e 17 milhões, segundo o censo de 2015, bem desatualizado, vivem diretamente da agricultura no Brasil. Por que os Estados Unidos têm esse cenário? Vocês já viram o filme Interestelar, que era futurista, onde um homem adulto, 2 crianças e um senhor de idade conduziam uma fazenda, porque os tratores eram autônomos. Antigamente, 3, 4 anos atrás, quando eu fazia essa apresentação, eu diria que os tratores eram automáticos e guiados remotamente. Um funcionário podia ir na Paulista, tomar um café de R$600, de uma loja cara, enquanto ele conduzia sozinho 5, 6, 10, 50 tratores. Os tratores faziam 90% do trabalho, mas quando entrava uma vaca no caminho, aparecia um buraco, o operador era chamado para atuar. Buzinar para a vaca sair do caminho, contornar o buraco, tomar uma atitude. Hoje os tratores são autônomos. Nós saímos do automático para o autônomo. Os tratores tomam decisões. E isso está impactando diretamente na geração de renda, de empregos dos Estados Unidos. Lembrando que a agricultura é um produto que é matéria primária. Quanto menor o meu gasto para produzi-la, maior o meu lucro, porque o valor do trigo, da saca do trigo, da arroba do boi, são estabelecidos no mercado internacional. O máximo que eu posso conseguir é diminuir o meu custo para fazer e aumentar essa diferença do quanto custou por o valor estabelecido internacionalmente. A gente fala o agro é tech, o agro é pop, o agro é isso, mas o fato é que a nossa maior área geradora de renda, 1/3 do PIB brasileiro, vai empregar cada vez menos pessoas. E quem não viu a AgriShow de Ribeirão Preto de 2018, vai poder ver no ano que vem, que já confirmaram a feira, isso daqui.
esse trator não é só bonitinho, né? Ele é a cara do Ed 209 do Robocop. Fala a verdade. Os caras devem ter visto o filme para fazer esse robô, ou alguém cometeu um erro tremendo, porque para quem não viu o Robocop, eu tô falando lá daquele anterior, lá de 90 ou 80 e algo, né? Não o novo, acho que foi o Padilha, foi um diretor brasileiro que fez o novo, né? O remake. Mas o Ed 209 é o robô que pira. Ou talvez estão prevendo o futuro, não sei. Deixo para vocês decidirem. O fato é que os trabalhos agrícolas vão diminuir. Pode ser bom, pode ser mal, né? No chão de fábrica, eu quero uma pessoa 8 horas por dia exposta a calor, ao risco de ser prensada contra uma máquina, trabalhando de sol a sol. Eu quero uma pessoa no campo, operando com uma foice, colhendo cana, podendo perder um braço, um dedo, uma perna num acidente de trabalho, trabalhando por uma marmita. Eu não quero essas formas de empregos. Mas, por outro lado, o que nós estamos fazendo para ofertar empregos a essa população? As pessoas capazes de integrar tecnologias vão ser aquelas que eu já falei isso lá nos foguetes, que vão ter uma certa garantia do seu emprego. Então, hoje, não basta mais você se formar engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, engenheiro civil. Um engenheiro civil que não saiba programação, BIM, Building Intelligence Manager, que não saiba fazer automações de processos, que aprendeu AutoCAD e Excel, esse cara está lascado. Hoje, na engenharia mecânica, não basta mais fazer análise de esforços para uma peça, nós temos que fazer a otimização topológica dessa peça, diminuir ao máximo a massa dessa peça, transformá-la em algo mais atrativo ao design, ao olho humano, porque ela fica orgânica demais, eventualmente, e aí nós produzimos essa peça por manufatura aditiva. Então, o que nós estamos vendo aqui, que é o mecanismo de guilhotina, de uma porta-guilhotina, igual a do DeLorean, do De Volta para o Futuro, nós estamos vendo justamente essas otimizações em uma peça que, se você pedir para um usineiro produzir ela agora, ele vai bater em você com justa razão, né? Uma pessoa lá do centro de usinagem. Mas se eu fizer essa peça impressa, eu consigo uma redução de mais de 50% do peso, com as mesmas resistências mecânicas, e quando eu faço isso em todas as peças de um automóvel, eu melhoro e muito a relação peso-potência, a otimização de combustível, a melhoria do veículo. E se for para um veículo elétrico, então, quanto menos peso ele carregue, mais autonomia da sua bateria vai durar. E esse é o futuro que nós estamos caminhando. Não por um acaso a Ford saiu do Brasil e do mundo para se dedicar a carros elétricos. Não por um acaso a PSA, o grupo da Peugeot, se fundiu a Fiat, formando a Stellantis, que eu não me desse esse nome até agora, mas eles criaram uma super joint venture franco-italiana para produzir novos carros, melhores carros, fundir patentes e produzir carros elétricos competitivos. Não por um acaso a Mercedes saiu de Iracemápolis, São Paulo, também para olhar para carros elétricos. E para aqueles que trabalham com impressão 3D, carro elétrico é uma ótima pedida, porque se não tem óleo, graxa, altas temperaturas, combustíveis em suspensão, mais plástico eu posso usar naquele ambiente com menos riscos, ou plásticos mais baratos do que usar plásticos resistentes à abrasão química. Mas, gente, nós perdemos emprego na indústria, na entrega, na logística, na pesquisa acadêmica, na agricultura. Será que só a impressão 3D é o futuro? Eu gosto de falar que os filhos, né, os pais daquela noite incrível das tecnologias que se uniram, são esses 8 caras aqui. Eu gosto de memorizar os 8 fazendo esse raciocínio. Eu tenho máquinas que eu quero automatizar numa fábrica. Então, eu vou sensorizá-las, vou ligá-las à internet, vou colher dados através da sensorização, com arduinos, com servos, e eles vão abastecer uma Big Data através da internet das coisas, a internet dos trens lá em Minas, né? A IoT. A IoT coleta dados. Os dados vão gerar uma super planilha, a tal da Big Data. A inteligência artificial vai olhar essa Big Data e vai me propor resultados, melhorias, que vão passar primeiro por validações legais. Posso fazer essa melhoria? Posso usar estes materiais ou aqueles materiais? E essa validação legal vai ser feita por meios de blockchain, um sistema de cartório digital, que não dá para corromper, são máquinas aleatórias numa rede de computadores que são acionadas para fazer a verificação. Uma vez que essa validação ocorreu, ela vai me propor ao ser humano, por enquanto, né, enquanto tiver um ser humano em cargo,
se essa ideia dela pode ser aprovada, usando realidades aumentadas, realidades virtuais, impressão 3D, para me dar essa amostra da ideia que a inteligência artificial desenvolveu, e ela vai fazer o deploy, o acionamento de robôs e drones para materializar essa ideia. Então, estas são as 8 raízes, os 8 pais e mães da indústria 4.0 ou sociedade 5.0 e os grandes responsáveis pela total queda de empregos, pela ruptura abrupta que nós estamos vivendo da formação tradicional para o emprego necessário nos dias de hoje. Alguém que domine todas estas ciências. Não importa se você vai trabalhar com engenharia civil, se você vai trabalhar em engenharia automotiva, se você vai trabalhar com técnico de informática, essas ciências todas hoje são necessárias. Mas tem uma que está ali no centro que eu não coloquei de propósito, que sem ela, nada dessas daí faz sentido, que é cultura maker. Maker não tem uma boa tradução para o português, então eu traduzo como gambiarreiro, que é o termo mais MacGyver que a gente tem sem usar MacGyver, né? Porque nem a geração jovem nem deve saber de que eu estou falando. E como é que eu crio cultura maker? Porque todo o resto eu posso comprar. Eu posso comprar sensores, posso comprar robôs, posso comprar impressora 3D, posso alocar o Watson na minha empresa, mas como é que eu faço essas coisas produzirem dados? Não é só conectá-las, eu tenho que ter pessoas dispostas a experimentar, dispostas a se perguntar e ir atrás de resultados, independente se esses resultados vão ser bons ou não, se as pessoas vão rir de mim ou não. Pessoas que estão dispostas, como eu já fui classificado pelo meu próprio chefe uma vez, que ele falou assim para mim: Emanuel, você é o único caso negativo de proatividade que eu conheço. Por quê? Porque eu pus fogo no escritório dele 2 vezes. Uma vez, é verdade, uma vez uma empresa chamada Bosch queria fazer uma análise se podia fazer uma câmara de mistura de combustível usando impressão 3D em FDM. Então eu fui simular. E o resultado é que ela explodiu. Né? Os vapores de combustível saíram do meu controle, eu não vi para onde foram, na hora de fazer a fagulha, explodiu. Uma outra empresa queria comprar uma câmara de suavização de acetona, feita para deixar as peças impressas em ABS lisas como injetadas, mas era $35 mil. E eles me perguntaram se tinha como nacionalizar. Eu tinha uma cafeteira quebrada, eu tinha acetona, tinha peças em ABS, juntei os 3, vi se o calor da cafeteira quebrada conseguia fazer a acetona evaporar o bastante para se depositar sobre a peça, que ficou na geladeira de um dia para o outro, assim ela estava gelada, a acetona, o vapor da acetona podia se depositar feito orvalho na peça gelada, e aí tinha uma abrasão uniforme por cima, por baixo, por dentro, por fora, abrasão naquela peça. Na teoria estava tudo certo, eu só esqueci de vedar bem a cafeteira. Eu achei que a cafeteira não estava emitindo calor o suficiente, eu tinha um isqueiro no bolso, falei, vou riscar um isqueiro aqui e aproximar do jarro. O resultado é que explodiu, eu perdi uma sobrancelha, o colega que estava comigo, o gerente da conta, saiu correndo em pânico, gritando, tá pegando fogo! Por favor, não façam isso em casa. Exatamente, é igual o Bird Box Challenge. Mas eu conto essas histórias para dizer que eu nunca perdi meu emprego, porque eu tinha sempre uma boa justificativa no que eu estava fazendo. Façam com mais cuidado e ouçam o gerente da conta que fala que não é uma boa ideia. Eduardo Floriano, onde você estiver, obrigado pelas vezes que você falou não faça, mas eu fiz. Nós precisamos de pessoas dispostas a ter histórias para contar. Façam com medidas comedidas, mas façam. Do contrário... Opa, perdão, voltei um slide. Existe um site hoje chamado willrobotstakemyjob.com e eu vou lá e eu escrevo qual é o meu emprego. Então eu sou um motorista profissional, eu tenho aquela carteira que eu acho que é D, B, não sei a letra, de motorista profissional. Eu sou Jason Statham em um transportador, eu sou capaz de fazer o carro andar numa rampa, ficar de ponta cabeça e um gancho que estava perto arrancar uma bomba que estava embaixo do meu carro e eu só sabia que ela estava lá, não sabia nem aonde. Você já ouviu falar de carros autônomos, né, meu amigo? Então, a chance de, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, taxistas e motoristas de aplicativos tinham confrontos diários. Você ligava o Bom Dia São Paulo e você assistia um jogando pedra no outro, o outro jogando pedra no um. Né? Daqui 3 ou 4 anos, quando os carros elétricos e a inteligência artificial estiverem mais refinadas, a gente vai ter todo esse povo na frente da Prefeitura de São Paulo, com isqueiros acesos ao alto, cantando Feed the World, Make the World a Better Place, porque
está todo mundo desempregado. Agora, eu não sei vocês, se vocês quiserem testar esse site, quem está assistindo, existe o risco da inteligência artificial se vingar contra nós, né? Não sei se vocês lembram do episódio que a Ana Maria Braga foi atropelada por um carro autônomo da USP de São Carlos. Isso é o bebê Skynet, vê? Porque alguém, para não gostar da Ana Maria Braga, tem que ter problema. O carro ali, ou ele sabe, ou esse carro sabe de alguma coisa. E ele, ao vivo, em rede nacional, espontaneamente decidiu dar ré, coitada da mulher, toda com os pontos, microfones, né, com a iluminação sobre ela, tentando fugir do carro que dava ré contra ela. Se vocês não estão vendo essa apresentação no celular e quiserem acessar o site para ver se o emprego de vocês está em risco, só lembra de escrever o emprego de vocês em inglês. Porque esse site passou a se alimentar das respostas que as pessoas foram dando de novos empregos, novos feedbacks, publicações da revista Forbes, da revista Empire, revistas especializadas em tecnologia, em comunicação. Né? Então, se vocês quiserem experimentar como é que está o emprego de vocês no futuro, enquanto isso, eu vou falando sobre engenheiros de materiais. Vamos dizer que eu tenho uma impressora 3D e eu quero fazer um novo material para impressora 3D. Eu quero fazer um material feito da casca de cupuaçu, eu quero fazer um material reciclado com casca de banana que sobra na minha casa. Eu quero me perguntar, e se? A pessoa que é capaz de acordar todas as manhãs, disposta a perseguir uma ideia, isto é a única coisa que ainda nos separa das máquinas. A capacidade de seguir seus instintos, de ter iniciativa, de buscar ideias. E, segundo o meu próprio exemplo, como eu falei para vocês, 99% das ideias humanas são ideias ruins. Né? Invadir a Rússia no inverno é uma ideia que parece imbecil e é imbecil mesmo. Conectar um plug de tomada a si mesmo para ligar a extensão no plug dela para tentar ter energia grátis é uma ideia imbecil que parece imbecil. Tentar terminar com furacões usando bombas atômicas, que era a pergunta que originou esse gráfico maravilhoso do livro EC, de Randall Munroe, que a seta diz, esta ideia, no auge do parece imbecil e é imbecil, pois é, terminar furacões usando bombas atômicas é uma ideia horrível. 99% das ideias humanas são ideias bobas, são ideias do espírito de porco. Mas tem sempre aquele 1% que muda o mundo, né? Você fala, vou esfregar fungos numa ferida infeccionada. Parece imbecil, mas você descobre a penicilina nesse momento. E mesmo que 99% das nossas ideias sejam más ideias, é atrás daquele 1% que eu tô. Basta uma boa ideia em cada 100 para que eu consiga transformar o mundo. Foi assim com as tecnologias que se uniram e deram início à indústria 4.0. E é assim que está sendo agora para você manter seu emprego, ter a capacidade de se perguntar, não se importar se 99% das suas perguntas vão ser bobas, porque aquele 1% pode te deixar rico, pode curar o câncer, pode curar a Covid, né? A gente nunca antes desenvolveu uma vacina tão rápida na história da raça humana. E é atrás disso que nós estamos. Alguém aí quis fazer o teste? Alguém está acordado? Acordado. Então tá bom. Eu estou testando aqui. Quiser compartilhar o resultado, fique à vontade. Eu até paro o compartilhamento, então você pode simplesmente falar. Eu ainda não me acertei com ele porque ele está em inglês. Eu preciso colocar minha profissão em inglês aqui. Eu fiz essa palestra para a Federal de Santa Catarina semana passada e o pessoal ficou impressionado que advogados estão com 6% de chance de perder o emprego. Claro, o direito norte-americano é baseado nos costumes. Né? Vocês já viram filmes de Law and Order, filmes de advogados norte-americanos, Erin Brockovich. Lá é comum alguém falar, segundo um caso de 1955, o Estado contra Michael não sei quem, isso pode. E aí as pessoas vão ver, é verdade, pode, então pode fazer de novo. O Brasil não, o Brasil usa o direito legal baseado em lex, em lei escrita. Né? Por isso que a Watson fez aquela análise maravilhosa e o advogado no Brasil está em risco. O norte-americano, não. Eu fiz o teste aqui.
Eu me coloquei como programador de computador, então meu risco de perder o emprego é só de 4%. Maravilha, porque ainda as máquinas não se programam, ou se fizerem isso, vão estar restritas às ciências que elas usam. Elas não vão criar novas uniões, novas tecnologias, Ruby on Rails, Ruby, Python, otimizado por linguagens orientadas a objetos. Ainda. Mas tem um monte de comentários. Quem puder, eu mando essa apresentação para a equipe da AESB, eles podem distribuir entre aqueles que acessarem a gravação depois. Aqueles que me conhecem pessoalmente podem pedir no WhatsApp, eu mando. Eu sou engenheiro de materiais de formação e realmente deu 3% aí. Então, foi um pequeno incremento, né, desde quando eu montei essa apresentação, mas pouca coisa ainda. Uhum. Agora, se você... No final, a gente vamos complementar com as conclusões que isso faz a gente pensar, né? Exatamente. Então, para a gente poder passar por isso, perder empregos não é novo na história do Brasil, na história do mundo. Chofer, como o Jarvis, no caso da Agente Carter, seriado da Disney, baseado no universo Marvel. As Telefonistas, fantástica série da Netflix espanhola, que é uma novelinha, mas é legal, também não existem mais. Ascensorista, a piloto de elevador, até voltou à moda com a pandemia hoje, né, para diminuir o manuseio dos botões em grandes centros empresariais ou centros médicos, e assim inibir o contágio de uma pessoa a outra pela operação dos botões. Hospitais ainda usam muito de qualquer jeito, porque a pessoa pode estar machucada, deitada numa maca, numa cadeira de rodas, não vai conseguir acessar os botões, o enfermeiro está lá ocupado com a cama. Mas em 99% dos empregos, dos locais que existia uma ascensorista, não existe mais. Cash girl, olha, você tem que ser jovem há muito tempo para lembrar o que é uma cash girl. Nos Estados Unidos tinham tubos de vácuos que você podia mandar mensagens e produtos, dinheiro, dentro de tubos que iam, dentro de cartuchos, embalagens, que iam nesses tubos de vácuos de um departamento para o outro. Iam todos para uma central, e a central, essa operadora, redirecionava. O tubo que veio do contas a pagar agora vai para o contas a receber. E pá. Isso acabou. O Pix matou isso daí, né? O que está acontecendo? Ainda não nos pedágios. Os pedágios utilizam isso até hoje. É verdade. A gente até tem alguns serviços que ajudam um pouco, né? Que é o sem parar, essas coisas, mas é verdade. O que está acontecendo hoje é que nós nunca perdemos empregos tão rápido, de forma tão taxativa. As indústrias que quiserem se adaptar para a indústria 4.0 no Brasil, e elas vão ter que fazer isso num toque de caixa de 2 ou 3 anos, e vão fazer uma conta. É mais barato abrir uma fábrica nova, já orientada à indústria 4.0, em qualquer outro país, ou vale a pena modernizar as fábricas que tenho no Brasil e formar os funcionários com os quais ficarei? Para a Volkswagen, essa conta fecha. Então, eles fizeram um pacto de dar vários cursos a seus funcionários, ajudá-los a se formarem consultores em indústria 4.0, para que, quando eles perderem seus empregos, levarem essa formação para os fornecedores da montadora, por Tier 1, Tier 2, Tier 3. Para a Ford, essa conta não fechava. Para fazer carros elétricos, eles decidiram retroceder sua produção, recentralizar sua produção, antes de modernizar fábricas antigas. Até porque eles ainda estão tateando no escuro diante do que é o carro elétrico, que a Tesla está produzindo, que a Mercedes está produzindo, que a Audi está produzindo. E a gente vai ver essa conta sendo realizada muito rapidamente, a um toque de caixa muito grande pelas multinacionais no Brasil. Mas, de novo, né? Quem aqui da plateia, dos membros da AESB, sonhava fazer exatamente o que faz hoje, quando era criança? Eu vou te dizer que fazer uma apresentação via Teams não estava nos meus planos quando eu era criança. Eu queria ser um palestrante, meu pai é professor, apesar dele ter me dado DP, é um grande professor, foi nele que eu me espelhei a vida inteira, e eu sonhava dar aulas. Mas via Teams, via internet, aprendendo a operar novas tecnologias, como a gente teve que fazer via forceps, a força de uma pandemia, acho que ninguém planejava. Gente, quando eu falei que existe um item difícil de você incorporar numa fábrica, que é a cultura maker, eu falava porque como eu formo um profissional para ele pôr fogo em acetona sem se matar.
para ele decidir por conta própria, num dia de rodízio, numa quinta-feira à noite, chovendo, ele falar, não, quer saber de uma coisa? Tá muito frio lá fora para eu ficar no carro esperando a hora do rodízio para eu poder ir para casa. Vou fazer aquela câmara de combustão em FDM e testar se funciona. Eu tenho aqui um pouco de combustível, a gente sempre tinha muitos químicos no trabalho que eu trabalhava, e aí se explode um negócio no laboratório. Como é que eu formo isso? Como é que eu formo curiosidade? E eu digo que antes de você comprar sensores para toda a sua fábrica, para você ligar um banco de dados de SQL, da Oracle, para você ligar uma inteligência artificial da GE, que é o Predix, ou da IBM, que é o Watson, para você poder ter um blockchain validando leis, normas, aspectos legais, financeiros, jurídicos, é mais fácil você formar o funcionário antes de fazer tudo isso. E você forma o funcionário falando, experimenta. Testa. Você tem 1 hora por semana, 2 horas por semana nessa empresa para testar novas ideias. E se alguma ideia for aceita, eu te comissiono um saving, eu te ajudo, eu te pago um jantar, o que for. Eu vou te falar que, apesar das minhas experiências negativas, fui 2 anos seguidos o Rainmaker da Stratasys. Ganhei 1 semana no Caribe, ganhei uma viagem para Israel, e o curioso é que eu odeio viajar, eu preferia a minha parte em dinheiro. Mas foi muito legal, 2 vezes ser o melhor engenheiro de aplicações da Stratasys no Brasil. Então, quando eu falei esses casos negativos, tem os lados bons também. Eu não vou me dedicar aqui sobre a impressão 3D, basta dizer que como escolher uma impressora 3D foi o item mais procurado do Google lá em março de 2020, nós estávamos no início dos lockdowns, no início de uma doença nova, e a pessoa previu, se eu perder meu emprego, onde eu arrumo renda hoje? Uma impressora 3D pode começar a trabalhar enquanto eu estou empregado e, eventualmente, eu posso me dedicar a ela. E conforme a pandemia se alongava, a insegurança financeira caía, o pagamento do governo para aqueles que estavam parados era pequeno, demorava a vir, a procura até caiu. Eu fiz a pesquisa, infelizmente não inseri nesta versão da apresentação, perdão, mas a procura voltou a ter um spike alto em 2021. E eu vou traduzir isso em números para vocês. Eu ia printar aqui, né? A história da impressão 3D começou lá em 87, comercialmente. Em 84 é a primeira patente. Nós estamos em 2021 e a grande revolução da impressão 3D aconteceu em 2009, quando todas as grandes patentes caíram e nós pudemos vender impressoras mais barato. O mercado de impressão 3D movimentou em 2020 12 bilhões e meio de dólares, com um crescimento de ano sobre ano, year over year, de 21%. E nós esperamos já para 2024, esse slide está errado, 36 bilhões de dólares movimentados só em impressão 3D. Haja Ender a 150 dólares vendidas no mundo, né? É claro que não é só isso. Aqui estão as projeções por todos os centros de pesquisa do mundo, a Ernst Young, a Waller Associates, IDC, Report Linker, todos os centros de pesquisa apontam mais ou menos, mas um crescimento igual à dívida de cartão de crédito na movimentação financeira da impressão 3D. Porque, de novo, dos 8 pilares da indústria 4.0, ela é a mais acessível e ela forma cultura empresarial, mais do que você sensorizar o seu robô. O Brasil vinha trazendo impressoras 3D com um ligeiro crescimento ano sobre ano até 2019. Em 2016, nós trouxemos 11 mil impressoras, em 2017, 18 mil, em 2018, 21 mil, em 2019, 42 mil impressoras 3D. Em 2020, pouco, porque o mercado ficou com medo, mas já em junho deste ano, nós já trouxemos quase tantas máquinas quanto todo o ano passado. E a perspectiva é terminar 2021 com 31 mil máquinas importadas no Brasil. Só para falar de máquina que vem de fora, sem falar das indústrias brasileiras que fazem impressoras 3D. E isso reflete o crescimento da impressão 3D e sua adoção no país. A impressão 3D ainda é muito usada para produções de 1 a 10 peças, mas conforme novas tecnologias surgem, já existem aplicações para mais de 1000 peças, usando a MJF da HP, uma impressora que usa Multijet Fusion para produzir várias peças simultaneamente num ambiente de material catalisador, agente catalisador, atmosfera controlada para fazer peças rápidas. Mesmo processo que a Stratasys chama de SAF.
Quase 50% das aplicações da impressão 3D ainda é protótipo. Ela nasceu com o nome de Rapid Prototyping, prototipagem rápida, mas nós hoje fazemos já 30% para jigs and fixtures, que é ferramental, berço, gabarito e várias aplicações industriais. E aqueles 3% em outros, não subestimem eles, é onde está o grande dinheiro, que é a área médica, onde eu tenho peças de uso direto em titânio, em materiais nobres para produção. Estamos nos aproximando do fim do bate-papo. Só para aqueles que não sabem o que é uma impressão 3D, ela vai pegar um arquivo em 3D que você pode ter escaneado, digitalizado, desenhado, baixado da internet, fatia e deposita uma camada sobre a outra. As palavras elegantes para esse processo são uma movimentação coordenada em XYZ que cura ou sinteriza um material com viscosidade, espessura e aderência. São termos muito lindos, mas eu gosto de traduzir a impressão 3D no famoso sorvetinho do McDonald's. Porque quando eu compro um sorvetinho de um fast food, o que acontece é que a pessoa posiciona a casquinha embaixo da extrusora da massa e vai girando e abaixando essa casquinha no ar enquanto a massa cai sobre ela. Então ela vai movimentando a casquinha em XYZ, simultaneamente um material que tem viscosidade, espessura e aderência é desenhado sobre essa casquinha. Essa daí, na minha opinião, é a primeira impressora 3D do mundo. A peça custa R$2 e é uma delícia. Os meios para obter um arquivo em 3D são diversos e as tecnologias das patentes são inúmeras. O Hubs faz um ótimo trabalho de manter a genealogia da impressão 3D. Qual é a tecnologia? Quais são as derivadas dessa tecnologia? Quais são as empresas que vendem essas derivadas? Mas a verdade é que hoje são inúmeras as tecnologias e é difícil manter controle. Eu prefiro dividir em 3 grandes campos: impressoras domésticas ou desktop, impressoras performance. Elas vêm montadas, elas vêm prontas, elas vêm calibradas, mas eu ainda posso experimentar um pouco de materiais, eu ainda posso brincar em certos ajustes, ou impressoras 3D industriais, onde eu não posso fazer nenhum ajuste, só posso usar material proprietário protegido por chip EPROM, mas em compensação, eu, um estagiário, meu chefe, um pássaro cuco, igual do Homer Simpson, que ele usa para ficar apertando yes quando ele está trabalhando em casa, e fica apertando yes toda hora, vou imprimir a mesma peça, independente do operador. Porque lá eu não preciso me preocupar se eu fiz a peça com 4 ou 5 contornos, com 20 ou 50% de preenchimento, com uma camada de 0,2 ou 0,4. Eu aperto imprimir e a peça sai. Eu aperto imprimir daqui 10 anos e a peça sai igual. Então, o foco da impressora 3D industrial é alta repetibilidade, e o foco da 3D doméstica, de desktop, é me dar grande customização, baixo custo de material, mas requer um controle muito fino para ter repetibilidade. E no meio termo, as de performance, as impressoras industriais. Hoje as montadoras já usam para fazer jigs em fixtures, fazer bancos, fazer painéis, fazer ferramentas. A Marinha norte-americana usa... So I go to idle. I remember my main gear hitting and all of a sudden my nose dropping, and it dropped more than I expected. But at that point, I was along for the ride. I don't remember feeling it bounce like it did on the videotape. I remember feeling. O que vocês estão vendo é uma aeronave que não tinha o trem de pouso, um Harrier, que não tinha o trem de pouso dianteiro abrindo, e o piloto foi obrigado a cortar os motores para o avião vencer o sensor de proximidade e pousar. E nesse processo a aeronave danificou. Mas hoje os porta-aviões norte-americanos levam impressoras 3D de metal a bordo para fazer manutenção em aeronaves sem interromper suas missões. E se uma aeronave pode ser reparada por impressão 3D e ela pega Mach 5 numa segunda-feira de manhã, o piloto está com sono ainda, segurando o copo do Starbucks enquanto pilota, e ela pega Mach 5, você pode imaginar que para fazer mais coisas como carro, moto e outras coisas já dá com sobra. Podemos fazer berços de estampagem, de trefilação, de metal, usando até polímeros hoje, com super polímeros de impressoras industriais, berços de montagem, gabaritos e ferramentais. Nós podemos fazer manutenção do chão de fábrica usando impressoras 3D, um scanner 3D como o Kinect, para você escanear uma peça que quebrou e repor num robô, e depois o robô R$10, põe no seu bolso, te dá um tapinha nas costas para você ir embora logo que ele quer trabalhar. A gente virou isso, né? Engraxate de robô. Dá para fazer o robô impresso em 3D. Moldes impressos em 3D por resinas fotossensíveis que me permitem fazer
tryouts produtivos do dia para a noite em processos que de outra forma levariam dias para ficar prontos. E nós podemos fazer até estudos médicos, e aqui tem uma área belíssima que nós podemos estudar e trabalhar hoje. O software responsável por essa produção, inclusive, chama Invesalhos, é brasileiro, ele é padrão internacional da medicina hoje, e foi criado aqui no Brasil por um órgão governamental chamado CTI, Centro de Tecnologia e Informática Renato Ascher. Então, às vezes a gente tem que reconhecer que o nosso país produz grandes feitos quando tem pessoas envolvidas e apaixonadas no que fazem, como vocês da ESB, né? E esse tipo de ferramenta me permite converter um raio-x, uma ressonância eletromagnética, uma ultrassonografia em STL e imprimir esse exame médico para fazer uma análise cirúrgica, um ensaio cirúrgico, para fazer o projeto de uma calota craniana, como aqui, ou qualquer forma de prótese e órtese que vá ser necessário no pós-cirúrgico, minimizando novas cirurgias futuras de correção e troca da calota craniana, como o caso aqui que eram crianças, e a criança cresce, tem que ajustar a prótese ou a órtese. Fazer ensaios usando impressora digital, como essa massa cancerígena maxilar que nós tínhamos, e a antiga BioArchitects, pôde fazer toda a remoção da massa cancerígena e a reconstrução do maxilar usando impressão 3D de titânio, com espaço para passagem de nervos, de vasos de irrigação sanguínea, para colocação dos insertos. Tudo isso é possível hoje, mas o trabalho mais lindo que o CTI já desenvolveu é este. Luvas de titânio biônicas que devolveram o movimento das mãos ao maestro João Carlos Martins. E ver uma pessoa que vive da música voltando a tocar, arrepia. Eu acho que a emoção que ele sente nessa filmagem é indescritível. Vocês estão ouvindo o áudio, né? Eu não estou calado à toa. Estamos sim. Ah, que ótimo. Perfeitamente. Emanuel, Oi. Deixa eu te interromper. Por favor. Só contar aqui uma aplicação na área médica que a ESB tem hoje, junto com a ACD. Hoje a ACD já está fabricando a maioria dos capacetes de proteção para os recém-nascidos que nascem com alguma deformidade na cabeça em método de impressão 3D. Foi um projeto desenvolvido junto com a ESB, onde nós conseguimos uma doação de uma máquina de impressão 3D, demos suporte técnico na parte do projeto, demos suporte técnico na parte do material, e hoje a ACD está praticamente abolindo o método de construção dos capacetes deles, que eram por um processo de conformação de material, para um processo agora quase que 100% em impressão 3D. Excelente caso. Eu tive a honra e o privilégio de ver você imprimindo parte desse material também, e é muito gratificante ver todas as ações na saúde, né? E obrigado por trazer esse depoimento aqui na apresentação. Muito bom. Preciso incluir essa história aqui, urgente. Viu, Emanuel? Diga. Não, e só reforçando que você foi um dos que nos ajudaram a implementar a impressão 3D na ACD, né? Que até então eles nunca haviam utilizado essa tecnologia lá. Minha contribuição foi pequena. O João fez um trabalho sensacional, mas obrigado pelas palavras. Se pelo menos contagiei um pouquinho, minha missão estava feita. Contagiou bastante. Então tá bom. Fico feliz. Gente, nós tínhamos das 7h30 às 9h como horário. Em termos gerais de apresentação de conceitos, eu já apresentei tudo que eu precisava aqui. Tenho mais alguns slides apenas, se vocês quiserem eu posso simplesmente passar por eles, mas nosso tempo já expirou. Como é que vocês estão de horário? Acho que dá para tocar mais uns minutinhos aí. Mais 2 minutos, então, só para eu chegar até o último slide. Não vou me alongar mais em histórias. Aplicações odontológicas, fazer
clones humanos usando impressão 3D de múltiplos materiais, simultaneamente impressos, cada um com a sua rigidez, cada um com a sua textura, com a sua física, para diminuir o ensaio de medicina, a escola de medicina em cadáver, em porcos e animais, e poder fazer ensaios cirúrgicos em clones humanos realísticos. Isso também já é possível hoje, graças à PolyJet, uma tecnologia que existe. As impressoras de desktop não estão atrás. Face Shield, que a ESB contribuiu com quase 7 mil peças, ano passado foram produzidas mais de 60 mil peças no Brasil. Então a ESB sozinha fez quase 10%, e sozinha com muitas aspas, ela capitaneou esse trabalho. E o Face Shield virou o objeto impresso em 3D mais produzido no planeta. É um recorde particular desse objeto nos dias de hoje. O combate à pandemia foi muito importante mostrar a força dos pequenos e a força que a cultura maker traz quando a pessoa está em casa e ela podia ser passageira de uma doença e ela se torna protagonista, ela passa a contribuir. A impressão 3D auxilia no empreendedorismo, na produção de objetos colecionáveis, itens de decoração. Se você gritar bem forte perto do seu Instagram, objetos de decoração impresso em 3D, a propaganda aparece automática, você sabe, ele está ouvindo a gente o tempo todo. E a impressão 3D nos permite fazer também ferramentais extras que complementam aquilo que a gente não pode fazer direto na impressora. Então, molde para silicone, molde para gesso, molde para cimento, diversos materiais, próteses e órteses que se tornaram muito acessíveis também. Eu não preciso ter titânio para fazer. A comunidade maker encontrou respostas e achou caminhos. Maquetes, a casas impressas em 3D, a Inova House 3D da Juliana Martinelli, já é realidade. Casas por R$50 um metro quadrado, feita no Nordeste, contra 1.350 valores do Google do mês atrás, custo do metro quadrado médio brasileiro. This is the Universal Paste Extruder. A impressão 3D de medicina, para fazer veias, artérias, fazer órgãos, fazer carne impressa em 3D. Isso também já é realidade e também veio até nós pela queda das patentes. Nunca foi tão fácil, tão acessível e um universo tão grande esteve desbravado diante de nós. Mas não adianta você fazer biologia, ciências biológicas, e não dominar o mínimo de impressão 3D para encontrar o denominador comum. O profissional do futuro, de novo, é aquele que consegue levar para o trabalho dele aquilo que ele gosta de ler no momento livre, no momento de hobby. É esse cara que conseguir integrar lazer, hobby, trabalho, desafios do dia a dia, que vai encontrar um emprego no futuro. Continuem se formando, continuem fazendo os cursos. Só não achem que só isso é suficiente para se manterem empregados. Vou usar, seu Manuel. Eu acho que a tua apresentação mostra exatamente o trabalho do Senai, né? Dessa multiformação que nós temos lá dentro. A pessoa vai fazer um curso de, por exemplo, de mecânica de precisão, que é o que a maioria do pessoal aqui participou, né? Você aprende lá os conceitos de eletrônica, você aprende conceitos de ótica, de metrologia. É uma multidisciplinaridade que vai ser fundamental para quem quiser estar projetando um trator e não mais pilotando o trator, né? Quem quiser estar programando um torno, né? E não limpando o torno. Né? Então, eu acho que ficou uma forma muito clara que aquelas profissões que são braçais, né, estão totalmente condenadas, né? A gente vai ter que ter as profissões são as que vão usar a cabeça e usar a cabeça com visão multilateral, digamos assim, né, olhando para todos os lados. Hein, João? E aproveitando o seu gancho, lembrando que, assim como outras palestras que nós já demos por aqui também, né, o robô, ele também precisa de manutenção, precisa da impressão 3D, ele precisa de lubrificação dos robôs. Então, assim, realmente, puxou a sardinha. Cada vez mais aproveitar os alunos que estão assistindo, nossos alunos principalmente, que eles precisam se adequar às formas, né, às exigências do mercado. E como você bem disse, o Senai está sempre se atualizando, os professores aí, tá aí o Vieira, o Lelis aí sempre nos apoiando e nos dando sempre novidades na escola.
E, gente, vamos aproveitar. Aproveito a chance que vocês estão tendo, a mentoria e vamos em frente. Lembrando que o robô não nasce do nada, né? Alguém projetou, né? Alguém montou, alguém testou, alguém prototipou esse robô até ele chegar no passo final. E esse momento de união de tecnologias, ele traz muitas oportunidades. Existe um negócio chamado barreira de entrada. Uma pessoa trabalha 35 anos numa montadora e ela não vai acordar uma quinta-feira e falar, quer saber de uma coisa? Vou abrir minha própria fábrica de carros. Cansei de trabalhar para esses caras. Porque o custo das máquinas, o custo dos equipamentos, as normas de segurança, da CETESB, de instalação, são inacessíveis para uma pessoa só. Nós não vamos ter, no curto prazo, mais um Gurgel criando uma fábrica. Enquanto essas tecnologias são embrionárias, estão surgindo, estão arrancando e ganhando tração, nós temos um momento de que a barreira de entrada é só o conhecimento. E conhecimento a gente adquire. E participar dessa arrancada no momento que ela está acontecendo agora é fundamental para você estar mais preparado ainda conforme isso se acelera. Excelente. Pessoal, nós já terminamos o nosso tempo, mas a gente sempre gosta de deixar aí pelo menos uns 5, 10 minutinhos para perguntas, né? Então, como praticamente ninguém perguntou nada durante a apresentação, apesar do Emanuel ter aberto, né, o espaço para as perguntas, vamos deixar agora, quem tiver qualquer dúvida aí, quiser dar a sua opinião, dar a sua sugestão também, falar de alguma experiência ou tirar alguma dúvida, a gente está uns minutinhos ainda abertos para vocês. Opa, deixa eu aproveitar. Oi, Emanuel, um parênteses, eu acabei de descobrir aqui pelo LinkedIn que você trabalhou na RS também, né? Sim, senhor. Quem está falando? Daut. Eu conheço o Marcos Franco aí, o Marcos deve... Isso. Grande Daut. Legal. E até os alunos aí, né? Eu trabalhei sempre na área de projetos, né? Eu comecei no AutoCAD 12 4DOS. Eu comecei lá na escola técnica. Eu comecei no Senai, assim, e aí, assim, uma sugestão que eu dou é, sempre se atualizar, porque hoje, nossa, para quem começou com 2D, agora veio o 3D, agora vem umas ferramentas de otimização que você dá um clique, ela otimiza, que é o que você mostrou no slide, né? Ela otimiza todo o perfil para você ter menor área e uma maior performance da peça, por exemplo. Então, você está de parabéns com a apresentação, realmente é muita informação que eu não tinha. Aliás, eu queria ter uma dúvida. Você mostrou no slide do ciclo ali que tinha do IoT, que tinha o blockchain. Eu não entendi muito a parte do blockchain. Blockchain é usado hoje para criptomoedas e as pessoas acham que são sinônimos. Ele, na verdade, é um sistema de validação de regras. Vamos dizer que 10 pessoas estão conectadas a uma rede e você vai pagar o João. Vocês são 2 dessas pessoas. Você vai pagar R$10 para o João. Oba! O que o sistema vai fazer, 7 computadores desses 10 vão dizer se o extrato que você tinha declarado há 1 segundo atrás, antes da transação, tinha esses R$10. E esses 7 computadores são aleatórios, o que inibe, barra qualquer forma de corrupção do sistema. E aí, uma vez que a transação acontece, toda a rede de novo é informada, e quando uma nova transação for ocorrer, de novo, 7 computadores, 7 é um número aleatório, estou dando um exemplo, vão ser consultados para dizer se aqueles valores existiam antes da transação e se eles foram efetivamente transferidos. Então, o blockchain chama validação em blocos, validação em cadeia, e ela tem essa forma de montagem em rede, não centralizada, onde é muito difícil você burlar uma vez que a regra foi escrita e estabelecida. E é basicamente o fim do cartório. Você não vai mais até um cartório falar que seu nome é aquele seu mesmo e um juiz atesta que você se chama o seu nome. Os computadores vão validar isso para você automaticamente. Entendi. Obrigado. Agora ficou claro. Que isso? E até, deixa eu... João, acho que temos... Rapidinho, deixar aberto aqui, viu? O Marcos, que eu conheço, né? Eu já me candidato a voluntário aí, doar meu tempo para ajudar a ESB, viu? Oba! Legal ouvir isso. Você sabe que você está sendo gravado, né? Não, brincadeira, que bom. Isso vai ser usado contra você, né? Tá bom. Gente, o José Heroíno está com a mão levantada. Desculpa, como a gente está no limite extra do tempo, só queria aproveitar para... É que nós temos uma pergunta, acho que do Valdinei no chat aí também, João. Eu estou vendo aqui mãos levantadas, deixei para o chat. Bom, mas deixa o Heroíno
falar enquanto eu vejo a pergunta no chat. Beleza. Oi, estão me ouvindo? Sim. Claro, nosso diretor. Perfeito, mestre. Ah, legal, Emanuel, parabéns. Uma Muito dinâmica obrigado. muito legal. Eu me lembrei de alguns momentos quando eu comecei a trabalhar com automação, há uns 30 anos atrás. Pouco tempo, mas você tocou em alguns assuntos aí e a gente sabe que as coisas elas mudam. Sempre há movimentos que tendem a pensar nas pessoas, no ser humano. E isso é importante, porque tudo, embora nós tendemos a ir para o mundo digital, inteligência artificial, machine learning, eu queria fazer só um testemunho, até para o pessoal não ficar tão assustado, porque às vezes o pessoal fica assustado. O objetivo é assustar, mas é bom você trazer uma mensagem de consolo. Ajuda bem. O consultor falou assim, a Volks tinha, na década de 1980, 49 mil funcionários. Eu sei porque eu trabalhava lá perto e participei, assim, de certa forma, à distância desse movimento. E ele começou a contar a história, ele falou assim, se tudo que aconteceu em termos de inovação e tecnologia aplicada no processo produtivo, a Volks com 20 mil funcionários hoje, se ela não tivesse feito isso, ela não teria nenhum dos 49 mil. Uhum. E essa é a tendência. Às vezes o pessoal fala, tem 100 robôs e 2 funcionários, mas a gente vai se ocupar em outras atividades. Mas tem que pôr um pouquinho de estímulo para que as pessoas saiam da zona de conforto. Eu achei sensacional a sua apresentação. Foi um estímulo para nós, para os jovens. Eu não sou tão jovem assim, porque eu sou da época que só tinha zero. Eu sou da época que só tinha zero. Eu falo para o pessoal que a turma hoje é de 0 e 1, hexadecimal. Eu só tinha zero na minha época. A gente tinha que imaginar o 1 ainda. Mas parabéns, João. Muito obrigado. Também agradeço a você que trouxe o Emanuel. Sensacional, gostei. Parabéns mesmo. Mestre, ele está disponível para dar uma palestra no Senai Suíço a hora que o senhor quiser, hein? Muito bom. É bom. Vieira está nos ouvindo aí, com certeza ele vai contatá-lo. E o legal também é que o objetivo das nossas palestras, nós já tivemos um voluntário aí para contribuir com a monitoria e apoio à ESB, isso é legal. Muito bem. Muito bem, pessoal. Eu acho que tivemos... tem uma pergunta do Valdinei, só que eu gostaria que você respondesse. Claro. Né, que ele perguntou o seguinte, quais são os primeiros passos para quem deseja se aprofundar na impressão 3D? Então, aprofundar é um termo, desculpa, mas é amplo. Você pode se aprofundar em materiais. Nós temos pouca gente olhando para materiais com datasheet, com spec sheet, para aplicações industriais severas. Tem poucos fabricantes hoje fazendo isso. E eu acho que é uma área muito interessante, porque você tem ABS comprados no Mercado Livre, na China, que ao invés de ter um ppm de contaminantes, que é partículas por milhão, é pombos por milhão mesmo, né? Aquela extrusora, imagina a trefiladora de fio aberta no quintal e cai um pombo e vira filamento, né? Então tem filamento hoje que tem um ppm que é pombos por milhão, pombos por metro, e a gente precisa de certificações, de homologações para acelerar o processo. As impressoras de metal, o Fábio Santana está fazendo um trabalho maravilhoso junto à Abimac de homologação, porque o metal, nós já temos grande controle, o metal industrial, pós-metálicos, resinas metálicas, nós já temos controles maiores, menos fornecedores, mas eu acho que esse é um caminho. Para quem quer trabalhar com modelagem, com impressão 3D, o céu é o infinito. Hoje nós temos poucas pessoas trabalhando com otimização topológica, diminuição de massa. Então, tem muitas estradas ainda disponíveis para aprofundar. Escolher aquela que você já trafega com mais facilidade e continuar perseguindo o coelho pelo buraco, como diria Alex. Oi, Manuel, acho que uma boa forma é seguir tua revista, né? Se pudesse falar um pouquinho mais dela aí. Muito obrigado pelo gancho. É verdade, a revista cresceu demais. O Hugo, que estava aqui na plateia até recentemente, não sei se ele está aqui ainda,
A revista virou um ponto de encontro da comunidade de impressão 3D e um ponto de discussão. Nós estamos trazendo novas tendências, um olhar criterioso, às vezes demais, para os materiais. A gente teve a coluna sobre o ABS justamente na edição 7, que trouxe, alguns fabricantes me ligaram para falar, escuta, você não foi muito severo? Eu falei, não, o objetivo aqui é trazer quais são os pontos realmente negativos que podem acontecer. Mas a conversa é que os colunistas são livres para falar desde que não seja propaganda. O Hugo está aqui ainda, inclusive. O Valdinei também é assinante. Obrigado, Valdinei. O fato é que a revista virou um ponto de encontro aberto e, apesar de ter anunciantes, os anunciantes não opinam sobre a pauta. Então, é um lugar, um fórum aberto e um ponto de encontro mensal para discutir tendências, novas formas de produzir, aprimoramentos, programação, firmware, melhorias do software da impressora, materiais, usos. Para quem quiser saber mais, inclusive, é só procurar por Impresso 3D lá no portal Hotmart, custa R$ 9,90, a assinatura é mensal e cancela quando quiser. E assinando hoje, igual na Netflix, você tem todas as edições passadas ainda disponíveis. E deixa eu responder uma pergunta aqui da Fabiane. A palestra está sendo gravada, Fabiane, e provavelmente amanhã, é sexta-feira, no mais tardar na segunda-feira, todas as pessoas que se cadastraram vão receber um e-mail com um link para o YouTube, tá? Então, a gente sempre disponibiliza as palestras no YouTube 1 ou 2 dias depois que ela acontece. Então, talvez até saia amanhã mesmo. Canal. Curta o nosso canal, procurem lá a ESB no YouTube, que tem todas as palestras anteriores lá também disponíveis. E o material didático, eu mando um link de Dropbox público e vocês colocam na descrição o PDF que eu usei aqui hoje. Beleza. Maravilha, mano. Pessoal, queria então agradecer a todos aí pela participação, né? Sensacional nossa audiência nessa palestra, mais uma vez, né, mostrando que a gente tem um público super interessado, né, na sua melhoria, na sua capacitação profissional, na sua capacitação pessoal. E, Manuel, eu só posso enormemente te agradecer por essa sensacional palestra, agradecer ao Senai pelo apoio aí, o Alexandre Vieira, o Heroíno, o Lely, estão sempre aí nos apoiando nas nossas ações. E obrigado a todos. E em breve vocês vão receber um mailing para a palestra do mês que vem, que todos os meses a gente vem. Não fura. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, obrigado a todos que atenderam a palestra, foi uma honra, um privilégio, uma alegria estar aqui com vocês. Boa noite a todos, obrigado. Boa noite a todos aí.